Que final, hein? Que jogo, que dia. Essa final de hoje, cara, eu já tô começando assim, porque eu já tô até com um pouco de adrenalina por conta dessa final inacreditável que a gente teve. Inacreditável. Hoje, essa final foi um ultimato para você que vê o futebol como simples. Essa final foi um ultimato dizendo: ou você, com esse jogo de hoje, desperta o interesse em tratar o futebol com inteligência e respeito, ou você é um caso perdido. É isso. Ou acontece isso ou acabou. Cara, quantas respostas esse jogo nos trouxe, quantas afirmações óbvias que deveriam ser ainda mais óbvias do que já são, essa final nos trouxe. Quantos tabus patéticos essa final nos quebrou hoje. E o título desse vídeo remete a algo que eu penso, digo e repito a minha vida toda. Que o futebol é um cobertor curto. Que o futebol é assumir riscos. Eu estava conversando com o meu amigo agora, meu sócio, meu melhor amigo, e ele disse uma coisa que é muito verdade, que quando ele vê alguém reclamando de um time que assume riscos no futebol, ele logo percebe que as pessoas não entendem e não sabem o que é futebol. E cara, é perfeitamente isso. É uma colocação perfeita. Porque o futebol é isso. O futebol é o Flick assumir uma linha alta, um bloco alto, dando as costas para o adversário. O risco no futebol é o Simeone jogar com um bloco baixíssimo retrancado. O risco no futebol é o Inzaghi jogar esse futebol mais reativo dele, né, com físico alongado, mais transições. O risco no futebol é o Luiz Henrique pegar o jogo posicional e levar quase ao pé da letra, muitas vezes, com muita posse de bola e uma verticalidade um pouco menos guardiolista. Isso é risco. E isso, os técnicos, os jogadores, os analistas, o futebol vê como risco e sabe que pode dar muito errado e sabe que pode afundá-lo e mesmo assim ele toma, porque ele sabe que não tem como fazer outra coisa. Ah, mas tem times que sabem defender e sabem atacar. Todo time sabe defender e atacar. Mas tem uma coisa, e aí eu cito o filme Origem, que quando se instala na mente de um ser humano é como se fosse uma bactéria. E nada tira ela de você, que é a ideia. Quando um técnico tem uma ideia, saia da frente. Deixe-o trabalhar. Porque o Inzaghi assumiu o risco dele, o Luiz Henrique assumiu o risco dele e deu no que deu. Né? Outra coisa que eu sempre digo, antes de entrar em campo, todo técnico vence o jogo. Na ideia do técnico, da ideia do Inzaghi, ele venceu esse jogo. Tudo que o Inzaghi tentou fazer na mente dele, nos treinos dele, ele já tinha feito, já tinha dado certo e ele já era campeão. E o Luiz Henrique também. Mas aí a gente sai dessa coisa metafísica e vem para a realidade, onde as coisas acontecem. E é só a realidade que nos mostra, né? É uma coisa mais platônica, é só a realidade que nos mostra o que é a verdade, nesse caso. E cara, eu não consigo desenhar mais o quão óbvio essa final nos deixou. Ah, a camisa pesa. A camisa pesou hoje, né? O virgem da Europa, o cabaço da Europa, meter 5 gols, fazer a maior humilhação da história de uma final de Champions, num tricampeão de Champions, gigante da Itália. A camisa pesou demais, né? Pra você que fala que a camisa pesa, pra você que diz que existe uma coisa mística na camisa pesar, né? Amasse isso, jogue na lixeira e comece a ter pensamento de verdade. O Luiz Henrique, que perdeu a filha depois de ganhar uma tríplice coroa e não se deixou abater, e se deixasse se abater também, porque, porra, é a filha do cara. Né? Eu acredito que a maior dor que um ser humano pode ter é perder um filho, uma filha. Mas ele teve a. O acaso abraçou ele, né? E ele conseguiu continuar trabalhando. E ele se torna, ao lado do Guardiola, o segundo técnico na história a conseguir uma tríplice coroa. Então, cara, o que eu quero. Esse vídeo vai ser muito curto. Porque o jogo inteiro eu só pensava, cara, como o futebol, ele tarda, mas não falha.
ele sempre traz afirmações óbvias para as pessoas. E por mais que hoje seja uma prova cabal disso, de que o futebol é difícil, de que o futebol não é simples, ainda vai ter gente dizendo que a Inter pipocou, que a Inter se amedrontou pro PSG, que a Inter foi fraca. A Inter, para quem tem um olhar menos afiado, vai olhar e falar: nossa, a Inter jogou muito mal. E realmente, a Inter não foi bem. Mas, cara, quando a Inter estava bem no jogo, e teve momentos que ela esteve bem, ela não conseguia respirar. Não conseguia trocar passe, porque o PSG pressionava de uma forma absurda e obrigava ela a deslocar jogadores do seu roteiro de jogo. Não conseguia fazer transição, porque o PSG tinha um volume no bloco dele que era absurdo. Não conseguia explorar as costas do PSG, porque o PSG não deixou seu bloco tão alto. Não conseguiu se retrancar contra o PSG, porque o PSG conseguia se infiltrar a todo momento dentro do bloco da Inter. Assim, foi o maior 1-0, eu já disse, cara, isso daqui tá sendo absurdo. 2-0, eu disse no grupo de amigos que eu tô, que já estava sendo o maior estupro tático que eu vi na história da Champions League numa final, com o resultado. 2-0. Falei, ainda não acabou o jogo, mas até agora é o que eu estou vendo. E aí veio o terceiro, quarto, quinto, e só foi se confirmando. Então, que esse jogo de hoje, cara, sirva para uma epifania para você que ainda não vê o jogo como ele realmente é. Sabe, para de tentar justificar com justificativas banais, sabe? Justificativas fracas. Justificativas finas, sabe? De gente que tem pele de seda. Sabe, aquela lá que se você deixar uma luz muito forte no quarto queima a pele. Usem esse jogo para vocês entenderem que o futebol é extremamente complicado, extremamente difícil. Hoje, eu vou ter que assistir esse jogo de novo se eu quiser entender ele perfeitamente taticamente. Porque ele foi uma bagunça, não de um modo ruim, mas foi uma bagunça assim, porque, cara, aconteceu tanta coisa que até para quem tem um olhar afiado pra tática, meio que se perdeu em alguns momentos. E final, eu tenho essa filosofia que final, meio que foda-se um pouco a lógica. Assista o jogo, viva o jogo. Ainda mais uma final dessa, que tinha um time que nunca foi, um clube que nunca foi campeão e poderia ser. Chuta o balde, assista. Pare de tentar analisar. Você faz isso a temporada inteira. E eu sempre tento fazer isso em finais. E a maioria das vezes consigo, mas é difícil porque os ossos do ofício te obrigam a ter um olhar mais chato. Mas, cara, hoje eu consegui viver a final. Quando eu vi o Luiz Henrique comemorando ali, e eu suculei, e ele trouxe uma tríplice pro Barcelona, e eu lembrava das entrevistas dele falando da filha dele. Cara, você só não se emociona, primeiro, se você não gosta de futebol, então você não entende o que está acontecendo ali, ou se você não sabe da história que está acontecendo ali, né? Ou se você não tem sentimentos. Porque, cara, que história. O PSG junto do Luiz Henrique, junto do Dembélé, junto do Marquinhos, cada um tem uma história gigante ali. Essa final foi um presente. Ah, mas a Inter perdeu 5-0. É triste, cara, mas o futebol é isso. Assim como o futebol é assumir riscos, o futebol é assumir a possibilidade que você tem de chorar. E para um sorrir, o outro vai ter que chorar. No futebol é literalmente isso. Para você ganhar 3 pontos, o outro vai ter que não vai pontuar nada. Para você ser classificado, o seu adversário tem que ser eliminado. Para você ser campeão, o seu adversário tem que ser vice. O futebol é isso. Essa parte do futebol é simples de entender. Para um ganhar, o que está do outro lado do campo tem que perder. Seja nos pênaltis, seja na prorrogação, seja no placar agregado, vai ter que perder. Mas hoje, que presente que é essa final, cara. Para primeiro calar a boca de quem não entende porra nenhuma e enche a boca para falar. Para quem às vezes está perdido não por maldade, mas simplesmente porque nunca teve um norte de como pensar o jogo. E vê essa final e pensa, cara, um virgem da Europa meteu 5-0 numa bicampeã e num jogo que destruiu ela.
Como que é isso? Mas a camisa não pesava. E como que a Inter meteu gols no Barcelona e se classificou pelo Barcelona jogando bem? E daí leva 5 do PSG. O PSG que joga na França, né? Que só joga contra um time fraco, né? Esse PSG, sabe, essas coisas que um fala, passa pro outro e vai virando um efeito manada, uma bola de neve, e vai passando de um pro outro, de um pro outro, de um pro outro. E daí começa também essa coisa de você precisar, meio Tomé, sabe, que você precisa ver para entender. Pô, só agora as pessoas estão entendendo que o Doué é bom. Só agora as pessoas estão entendendo que o Dembélé, eu falo do Dembélé desde 2018, que ele é um craque, que ele é muito diferente, que ele é um dos melhores ambidestros que eu vi na minha vida, sem exagero nenhum. Que ele sempre foi bom, mas o extracampo, que agora inclusive foi corrigido pelo Luiz Henrique, sempre atrapalhou ele. Só agora vocês vão perceber que o Luiz Henrique é bom. Vocês acharam que a Tríplice Coroa em 2015 veio por quê? Só porque tinha o trio MSN? Então se colocasse eu lá pra treinar, eu tinha ganho a Tríplice também. Né? Só porque ele teve um trabalho mais ou menos na Espanha, então ele não servia mais. Sabe? Parece que precisa esfregar na cara com uma coisa tão abstrata que é um título, pra pessoa não entender, mas ela se obrigar a engolir aquilo. Pô, agora ele foi campeão, tem que dizer que ele é bom, sabe? Vocês são muito conclusivos nos fins e esquecem de ver todo o processo. E falando em processo, o PSG que na 7ª rodada da Champions estava sendo eliminado pro City no intervalo. E aí, entendam o que é processo. Um time que estava sendo eliminado no intervalo da 7ª rodada, onde 8 se classificavam, 8 se classificavam direto, sabe? E vocês achavam que, meu Deus, tá pipocando. Já era. Acabou. Sabe? E daí agora, esse time que tava pipocando lá, né? Os bagres estavam pipocando, é campeão metendo 5 na final. Como que você explica isso? Assim como a Argentina levou 2-1 da Arábia na fase de grupos e foi campeã. Como vocês explicam isso? É muito simples de entender, gente. Porque o futebol é difícil, o futebol é processo. Vocês nunca vão entender tudo que passa dentro de um vestiário, tudo que passa na mente de um técnico que tem às vezes 30 jogadores para gerir, de 18 a 30 jogadores para gerir. Vocês nunca vão entender isso. Ainda mais de um técnico que bateu semifinal na sua primeira temporada, de um time que era um acúmulo de fracassos, que era muito dinheiro e muito fracasso junto. Então, cara, esse vídeo tá sendo bem bagunçado mesmo, porque é pra ser bagunçado. Tô ainda ofegante aqui com essa final. Eu amo futebol. E sempre que tiver uma final assim, vai me tocar, não adianta. Porque eu sempre digo, seja muito racional, reflita, seja coerente, analise, seja inteligente, estude o jogo. Porque você tem que fazer isso se você ama o jogo. Porque é nesses momentos aqui, igual do PSG, para você sentir a final, que você precisa estar preparado intelectualmente. Para você conseguir sentir a final, mas também entender o que aconteceu. Para você ficar feliz com inteligência. Cara, hoje eu meti o louco, foda-se. Teve momentos que eu nem sabia o que estava acontecendo no jogo, eu só tava vendo o PSG indo pra cima. E falando com meu amigo no grupo, falando com meus amigos. Falando, cara, isso daqui é incrível. Às vezes eu fiquei sem palavras. Porque o futebol é isso. Você precisa entendê-lo. Mas ele, cara, ele não é uma graduação. Você não tá fazendo ele pra você ter um futuro. Você tem que entendê-lo porque você ama ele. Porque é um esporte que mexe com a gente. Porque o futebol não é importante. É importante sim. É importante para a sociedade, é importante para a saúde mental, é importante para a saúde física de muitos, é importante para círculo social, é importante para o intelecto, é importante para a vida, é importante para a filosofia, é importante para tudo. Dos esportes, eu não tenho dúvida que é o mais importante. Né? Então, eu acho que hoje, que sirva de lição. Que sirva de lição. E desculpem o vídeo meio bagunçado, meio sem norte, sem lá nem cá. Eu só queria abrir hoje o microfone e falar.
simplesmente abrir o microfone e falar. Que essa final sirva para despertar vocês. Porque essa final hoje quebrou todos os tabus. Quebrou todos os sensos comuns. Quebrou todos os efeitos manadas idiotas. Essa final foi para limpar. E se você não quer se limpar com essa final, lamento para você. Você vai ficar assistindo o jogo com um cabresto pro resto da vida, tá? É isso, gente. Tô muito feliz, torci pro PSG. Queria muito ganhar por causa do Luiz Henrique, é um técnico que eu gosto muito, desde a tríplice. Vou dizer que eu conheci antes, porque seria mentira, que eu admirava antes, no caso. Mas Dembélé também, eu queria que ganhasse. Ah, mas ele saiu do Barcelona, eu queria que ganhasse, porque ele é muito bom. E ele nunca teve um cara que pegasse na mão dele e falasse, vem, vou te ajudar, igual o Luiz Henrique fez. Pra você poder provar, cara, que você é bom. O Luiz Henrique fez isso e ele provou que ele é bom. Então, cara, que jogo, que final. Uma das melhores finais que eu vi. Um dos melhores jogos que eu vi. Ah, mas foi goleada. É, foi goleada. E goleada faz parte. Assim como um 0-0 pode ser apaixonante pra quem gosta do jogo, um 5-0 também pode ser. E um 4-4 também pode ser. E um 3-3 também pode ser. Sabe? Parem de colocar regras, cagar regra que não existe, que não tem sentido, fundamento em cima do futebol. Tá? E é isso. Essa semana vou soltar um conteúdo diferente sobre um assunto muito importante que pode fazer você entrar no mundo tático e intelectual do jogo, se você se interessar. Então, essa semana eu vou soltar esse conteúdo, vou falar muito sobre ele, vou abrir um conteúdo exclusivo também. Então, pode ser a sua chance de entrar sem gastar rios de dinheiro, sem gastar rios de tempo e entendendo de uma vez por todas a introdução para o jogo e poder aproveitar esses momentos aqui, igual eu aproveitei hoje, entendendo o jogo, aproveitando com sentimento, mas também com o entendimento intelectual do jogo. É isso, gente. O vídeo uma bagunça completa. E eu sabia que ia ser assim. Eu não tinha preparado nada. O jogo acabou, liguei o microfone, comecei a falar. Acho que eu falei tudo que eu queria. Que partida, que jogo. É isso. Compartilhe esse vídeo. Continue seguindo, acompanhando o conteúdo. Tava meio off esses dias por problemas pessoais. Mas vou voltar agora. E aguardem o conteúdo que pode mudar a sua vida no tocante à percepção do jogo. Tá? Um abraço e não se renda.